Isso, doutora Karine, o que é TDAH e quais são os seus sintomas? Certo, então primeiramente, uma boa tarde para os ouvintes da 107, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, falar sobre o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito mais comum ouvirmos falar em TDAH em crianças, mas ele também pode estar na vida dos adultos. Só que às vezes é um pouquinho mais difícil de diagnosticar, porque muda um pouquinho dos sintomas de como se manifesta a doença na criança do que no adulto. O TDAH ele é um transtorno neurobiológico, não é um transtorno psicológico, tá? Mas é algo que traz diversas dificuldades no dia a dia, da pessoa que tem, Sendo que quem possui um TDAH, é até comprovado cientificamente que possuem um QI mais elevado. Então, são pessoas extremamente competentes, só que elas não conseguem alcançar esse nível de intelectualidade, de inteligência, porque o transtorno acaba atrapalhando. Uhum. E quais são os sintomas de TDAH, A gente pensa quais são os sintomas disso, como é que se manifesta, como é que eu posso saber se é TDAH, ou é hiperatividade, ou é uma falta de atenção, ou é uma ansiedade, que às vezes nós confundimos com ansiedade. Certo. Então, assim, o TDAH, ele existe alguns tipos, que é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, predominantemente desatento, onde a característica principal é desatenção, o predominantemente impulsivo, onde a característica principal, mais observável, é a impulsividade. No caso. E o predominantemente hiperativo, que é aquela pessoa que ela é mais hiperativa mesmo. Tem como ter os três? Tem. E daí o último é o TDAH do tipo combinado. Jesus amado. Onde tem um pouquinho de cada uma das características. E são pessoas extremamente inteligentes, crianças ou adolescentes extremamente inteligentes, Sim. mas que não sabem dominar Exatamente. o seu foco, a Sim. sua atenção, e acaba estragando ou prejudicando ele mesmo. Isso, porque assim, o TDAH, quando ele está fazendo algo que ele gosta, ele tem o hiperfoco, que a gente fala. Então, nada desconcentra ele é o melhor, enfim. Mas, por exemplo, aquele adolescente que ele vai para o colégio, ele não gosta de matemática, por exemplo. As matérias que ele não gosta, por mais que sejam extremamente importantes, questão de nota, de estudo, enfim, ele não consegue manter a atenção dele. Ele vai ter muito mais facilidade naquelas disciplinas que ele gosta mais. Então, alguns dos sintomas é a falta de atenção, de concentração, desorganização, impulsividade, o agir antes de pensar, aquela pessoa que vai ler um livro, ela tem que ler e reler 2, 3 vezes a mesma página para ela conseguir absorver a informação, certo? Sim, dificuldade de focar, Exatamente, de foco, é aquela pessoa que ela tem, no adulto principalmente, uma inquietação interna, sempre aquela necessidade de estar fazendo algo, ela não consegue relaxar, E também, o TDAH, ele traz muitas comorbidades, muitos outros problemas emocionais e daí psicológicos associados a ele. Que é a ansiedade e depressão também. Exatamente. Então, o diagnóstico é por esses sintomas, existe um teste também, Vamos voltar depois só falar sobre isso. Sim. Mas para fechar aqui, existe um teste que vocês profissionais da psicologia pedem, Faz o teste dentro do consultório, chega um número que dá o diagnóstico de TDAH, baseado nesse número, precisa de tratamento medicamentoso. Isso. Então, assim, tem a parte de avaliação psicológica, onde a gente tem alguns instrumentos, testes psicológicos, escalas psicológicas, onde além de toda a entrevista, da conversa, em busca de sintomas do que o paciente lembra e percebe no seu dia a dia, a gente aplica esses testes para que possa se chegar até o nível de TDAH, se ele é leve, moderado, grave, e quais os subtipos dele, e se é necessário a medicação ou não. Sim. Eu percebo que às vezes uma boa parte dos TDAH, os déficit de atenção, hiperatividade, a medicação vem ajudando muito o paciente. Com certeza. De forma bem instruída, bem diagnosticada, bem conduzida, tem um prognóstico, um futuro bem legal, tanto para o aluno que melhora nas notas, significativamente, assim, porque concentra mais, presta mais atenção, quebrar esse tabu de Ritalina, Venvanse, Imipramina e Concerta, que são as medicações mais usadas para a concentração,
Sim. e tem um bom resultado. Se o paciente é diagnosticado, ele faz o tratamento correto, tanto com a medicação quanto com a psicoterapia, ele consegue atingir todo o potencial que ele tem, né? Então, são pessoas que elas desmotivam muito facilmente, tem vários projetos em aberto e não conseguem concluí-los. Sim. Né? Então, começa a faculdade e não termina, começa outro curso e não termina, inglês não termina, espanhol não termina. Começa super motivado com um projeto e de repente aquela desmotivação vai indo por água abaixo. E daí vem toda a frustração, né? E todo o resto que acompanha com isso. Só Jesus na causa. Ouvindo o 107.5, Karina Keller, toda terça e todo sábado aqui na 107.5. Agora vamos para uma canção.